Então é isso, eu sou Paula, me esqueci de me apresentar para quem não conhece. Sou Paula Santana, professora do Departamento de Geografia, e estou dando início aí mais uma sessão de sexta.com.ciência. Fernando é o nosso moderador, ele vai dar início aos trabalhos. Agradeço a presença de todos e desculpe, Fernando, interromper. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. Estaremos iniciando a terceira edição do sexta.com.ciência, que ocorre nesse dia 22 de outubro, onde vamos discutir, poder assistir à apresentação do colega Crisan Graça de Souza, na qual ele vai trabalhar, ele vai discutir, apresentar o resultado de sua dissertação de mestrado, intitulada A Produção de Moradia Social na Cidade de Parintins, da Coab, ao programa Minha Casa Minha Vida, 1969 a 2017. Lembrando bem que, como a professora Paula bem ressaltou, essa série de apresentações do Sexta.com, dessa atividade, será de apresentações, de orientações realizadas pelo professor José Aldemir de Oliveira. Então, o trabalho do Crisan é mais um desses trabalhos. O Crisan Graça de Souza possui graduação em licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, tem experiência na área de Geografia com ênfase à geografia humana, atrelada à produção da cidade, a partir da questão da moradia, da habitação. É mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, membro do Núcleo de Estudos e Pesquisa na Cidade da Amazônia, UNEPECAB, e também, atualmente, é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas. Crisan, você tem cerca de 40 minutos para realizar sua apresentação, e é com você. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, professora Paula e demais colegas que se fazem presente nesta terceira edição do Sexta Consciência, um evento que já se realiza há alguns anos dentro do NEPECAB, onde eu participo, e sou muito grato por, neste momento, fazer parte também dessa construção e desse caminhar deste evento. Então, hoje nós vamos ter essa conversa, esse diálogo, apresentando alguns dos dados que foram levantados durante a minha pesquisa do mestrado e que puderam trazer algumas contribuições relacionadas à produção da moradia financiada pelas políticas públicas, que vão desde da Coab, 1969, ao Minha Casa Minha Vida, mostrando algumas características que vão ser introduzidas nesses espaços que vão sendo produzidos no contexto urbano da Amazônia. Então, eu me chamo Crisan Graça de Souza e a minha dissertação foi orientada pelo professor José Aldemir de Oliveira, onde eu homenageio com um símbolo de um componente que ele utilizava, que é a boina. Então, desculpe eu estar com a... Desculpe, não, é só uma representação simbolizando a presença aqui do ilustre professor José Aldemir. Então, diante disso, Fernando, você pode passar. A minha dissertação ela foi organizada em 3 capítulos, distribuído, como vocês podem observar, de 3 capítulos e 3 subitens, e cada subitem ele vai dialogar com os aspectos sobre a produção dessa moradia que vai ser introduzida a partir das políticas habitacionais de âmbito nacional. Então, no primeiro momento, nós procuramos trabalhar essa produção da moradia
do espaço urbano de Parintins, discutindo essa relação, né, da produção do espaço urbano e da cidade. Como que essa intermediação desse processo ele vai se dar ao longo do tempo histórico, né, isso da cidade, e como que esses conjuntos habitacionais eles vão principalmente trazer uma questão importante dessas políticas, que é a questão da segregação, da localização, onde esses conjuntos vão, a princípio, se localizar. Então, essa estrutura, ela foi organizada exatamente, não trazendo, por exemplo, no primeiro momento, um capítulo específico relacionado ao contexto teórico. O contexto dessa abordagem teórica, ela está diluída dentro dos capítulos que nós organizamos. Então, quem já teve a possibilidade de ler ou de folhear, vai perceber que essa estrutura ela não vai se encontrar diluída, o contexto teórico vai estar diluída dentro dessa organização que tanto o professor Aldemir quanto eu realizamos durante os 2 anos de pesquisa. Avança, Fernando. Então, nós trouxemos uma questão importante, que a pesquisa ela vai se dar origem, ou a origem que da pesquisa, ela tem como objetivo compreender a produção da moradia, exatamente nesses 2 períodos importantes, que é o início da implantação pela Coab em 1969 e o último, que foi em 2012, mas as suas configurações, a sua produção, ela vai se dar até 2017, tendo como o programa Minha Casa Minha Vida. Então, essa dissertação, ela não compreende a moradia em si, mas enquanto possibilidade de produzir relações sociais, apontando que esse processo é tão mais importante quando se analisa uma cidade no interior da Amazônia. Então, não apenas compreender essa moradia enquanto o aspecto físico, a estrutura, a forma, mas apontar como um processo que está sendo introduzido no interior das cidades da Amazônia. Então, a construção do escopo da pesquisa ocorreu a partir da revisão do tema, que eu trabalho essa temática desde a graduação, desde a iniciação científica e até o presente momento com o andamento no doutorado com a questão da habitação e da moradia, cuja riqueza de trabalhos é significativa nas diversas áreas do conhecimento. Então, essa temática, esse tema, ele é importante porque ele dialoga com outras áreas do conhecimento e cada área do conhecimento vai trazer uma abordagem, uma visão teórica da importância de se estudar a moradia. À frente. Então, aqui é um mapa de localização da cidade onde foi estudado, a cidade também onde eu resido atualmente. Na verdade, Parintins, eu cheguei com 17 anos e até então essa é a minha morada, né, onde eu resido. Então, a cidade de Parintins, o município de Parintins, está localizado a leste do estado do Amazonas, e ele tem os seus limites territoriais com o município de Inhamundá, Urucará, Uricurituba, Barreirinha, e também ele faz limite com Juruti, que é fronteira com o estado do Pará. Bom, Parintins, ela se encontra em um trecho côncavo da margem direita do rio Amazonas, um ponto estratégico, e essa cidade, ela tem uma característica por ser um arquipélago de ilhas, que
com o processo de urbanização, com a expansão territorial da cidade, ela vai ser conectada a partir de aterros. Então, essas ilhas, elas vão se conectar a partir dos aterros que vão acontecer a partir do processo de expansão da cidade. Então, o professor Estevão, ele tem um artigo falando sobre especificamente essa morfologia da cidade de Parintins, ressaltando esse aspecto importante que ela se encontra, né? E isso faz com que ela se torne uma cidade estratégica, porque ela comporta também um polo, né, ali do médio baixo Amazonas. Então, essa cidade, ela tem essas características, porque devido ao seu processo histórico, né, de origem colonial. À frente. Então, os procedimentos metodológicos que nós realizamos foi a revisão da literatura. Como já frisei inicialmente, está diluída em todo o texto, embora sintetizado no primeiro capítulo. Então, essa abordagem de como é uma abordagem lefebvriana, com um contexto amazônico, de teóricos que abordam a produção do espaço urbano, isso vai se dar muito em relação, a partir dessa revisão da literatura. Então, foram priorizadas algumas técnicas de investigação que possibilitasse a produção do maior número possível de informações, periodizando-se o trabalho de campo. Então, o trabalho de campo foi uma das técnicas que nós introduzimos nessa organização, nessa observação, que vão possibilitar analisar, sistematizar de forma mais organizada essas informações que foram levantadas em campo. Então, esses dados, eles trouxeram para nós a produção de dados qualitativos e quantitativos, que foram a base de análise, que se articulam ao pensamento crítico sobre o processo de produção da moradia. Então, o método que nós realizamos foi o da transdução, que Lefebvre vai ressaltar que é uma interpretação da realidade a partir das singularidades, articulando-se com a universalidade. Então, a todo momento, nós utiliza a abordagem teórica e os dados de campo. Abordagem teórica e dados de campo. Então, articulando sempre com essas análises particulares e universais, que nos dão possibilidade de progredir mais, avançar mais nesse processo de produção de moradia. Avança, Fernando. Então, como eu frisei, os resultados que nós trouxemos, ele se sistematiza em 3 capítulos. O primeiro capítulo, ele vai abordar a produção da moradia social e do espaço urbano de Parintins. Então, a presente dissertação, ela vai tratar da produção da moradia social, a qual é produzida a partir das políticas públicas e se fundamenta na análise do papel do Estado brasileiro para a institucionalização dos diversos programas habitacionais. Então, o que nós identificamos? Que a política habitacional introduzida pelo Estado, ela é oriunda de políticas ou de programas habitacionais do Estado brasileiro. Então, a cidade de Parintins, aqui eu já mencionei, então eu posso avançar, mas essas transformações elas vão ocorrer no espaço intraurbano da cidade de Parintins, pelas sucessivas interrupções nos ciclos econômicos, que resultaram, segundo Bartoli, no repartimento da produção do espaço. Então, essas
esses ciclos econômicos que resultaram nessa transformação vai resultar na produção do espaço urbano de forma desigual, mas ao mesmo tempo combinado pelos agentes que a todo instante estão transformando e expandindo cada vez mais essa produção. Avança, Fernando. Então, essa produção do espaço urbano na cidade de Parintins, no início, elas se caracterizam principalmente pelas primeiras formas, né, de produção das moradias, que eram feitas a cipó, madeira, palha, barro, e com o passar do tempo, essas formas vão se transformando. E nós vamos perceber mais à frente como que era no início e como que elas se transformaram atualmente. Avance, Fernando. Então, este mapa de localização, ele vai identificar os 23 bairros que já são consolidados e que vão se constituir como o espaço urbano consolidado da cidade de Parintins. Então, nós trouxemos aqui como que essa ilha vai sendo produzida ao longo do tempo. Então, nós vamos ter aí a primeira ilha, que é uma ilha que já está consolidada, e a segunda, a maior ilha, que é a segunda, vai, ao longo do tempo, se expandindo a partir, principalmente, de loteamentos e ocupações irregulares que vão acontecer devido ao fluxo migratório que vai ocorrer principalmente na década de 80 até os dias atuais. Só ressaltando que de 2018 a 2021 já ocorreram 4 ocupações depois da nossa defesa. Continua. Avança, Fernando. Então, nós chegamos nos conjuntos habitacionais financiados pelo BNH e pela Caixa Econômica Federal. Então, nós vamos ver algumas diferenças que vão ocorrer nessa contextualização aqui de identificação dessas políticas, desses programas que vão ser introduzidos e que vão modificar de alguma forma para atender uma demanda da população, e que não é a população de baixa renda, tá? São famílias ou são populações que podem pagar por essa unidade habitacional construída. Então, os conjuntos habitacionais financiados pelo BNH e Caixa Econômica Federal, na cidade de Parintins, em 1969, se construiu o Vitória Régia, pelo IPAZEA, e as unidades eram 192. O Macuranim, ele foi construído em 1987, sendo 171 unidades. O João Novo, em 1988, e 276 unidades. Então, os 2 primeiros conjuntos habitacionais, eles foram construídos em áreas públicas, ou em terrenos públicos. Já o João Novo, ele tem uma característica já um pouco diferente, porque era terra privada que o Estado vai comprar e vai construir o conjunto que vai dar o nome de João Novo. Avança, Fernando. Então, os primeiros modelos, os primeiros conjuntos habitacionais, eles vão ter essa característica, essa forma, né? Então, as habitações modelo padrão do conjunto Vitória Régia, eles representam o início dos processos de financiamento de habitações que foram sendo produzidas na expansão da cidade. Por que na expansão da cidade?
Porque, como nós já vimos em outros trabalhos, em outras pesquisas, eles vão mostrar que essas políticas, essas formas de políticas financiadas, sempre vão ter como crítica muito forte a localização, que vai dar origem aos termos de segregação socioespacial, devido a algumas outras características que vão possibilitar essas críticas relacionadas a essa produção que está além da cidade já consolidada. Então, alguns modelos aqui desse primeiro padrão de moradia que vai ser produzida na cidade de Parintins a partir do financiamento habitacional. Avança, Fernando. Então, esse mapa, ele é interessante porque ele vai identificar o conjunto habitacional em 1969, onde ele foi localizado. Então, ele ficava distante da área do centro. Em Parintins, as construções foram feitas à época em áreas periféricas. Porém, em 2016, quando o estudo se inicia, o processo de expansão já havia sido absorvido os conjuntos, que tornaram as áreas centrais da cidade. Então, na época, esse conjunto habitacional ficava muito distante do centro. E isso fez com que, com o processo de expansão, ele fosse absorvido pelos conjuntos, pelo processo de expansão. E isso vai acontecer também no Minha Casa Minha Vida, como vocês vão ver mais à frente. Como que a localização vai indicar esses padrões que vão ser determinados, principalmente por essa lógica de produção que vai estar muito presente na dinâmica de atuação desses agentes e sujeitos. Avante, Fernando. Então, o segundo e terceiro conjunto habitacional construído em Parintins, tendo o nome Macurani e João Novo, eles vão apresentar esse padrão, esse modelo de habitação, tendo como característica, né, formas e padrões específicos, dotados pelos agentes, né, pelos promotores, no caso, a Coab, as normas estabelecidas pelos esses modelos que vão ser introduzidos e implantados nesses conjuntos habitacionais, onde eles vão estar inseridos. Ressaltando que dos 23 bairros consolidados, apenas 4 desses bairros foram de terras públicas. Os demais bairros, eles se constituem a partir de propriedades privadas que vão ser ocupadas ou loteadas para dar origem a bairros já consolidados, que é esse o nosso trabalho que está em andamento também de análise no doutorado. Avante, Fernando. Já a moradia no século XXI, na cidade de Parintins, vai apresentar algumas características que não vão fugir da lógica da Coab, porém vai trazer outros agentes que vão ser importantes nessa composição de produção. Então, a construção dos conjuntos habitacionais nos arredores do perímetro urbano, ou seja, para além da expansão da cidade, né, nos arredores do perímetro urbano, provoca a expansão periférica, que remete à própria ampliação da cidade. Registro de construções do residencial Vila Cristina. É um exemplo clássico de como que esses processos de financiamento, de produção, vão possibilitar essa expansão periférica, remetendo aí a uma segregação socioespacial, né, de todos os serviços que podem ser evidenciados que vão ser evidenciados mais à frente.
Avança, Fernando. Então, aqui alguns modelos que está na pesquisa relacionado ao conjunto habitacional residencial Parintins, onde esse conjunto, até o momento, se não me falha a memória, ele não foi entregue. E ele tinha a sua construção estava para 980 residências que seriam entregues à população de baixa renda. Mas devido às circunstâncias que se apresentou entre a incorporadora, a Caixa, os agentes públicos, até o presente momento, esse conjunto não foi entregue, porém, ele foi ocupado de forma irregular, mas que as pessoas que foram sorteadas e outras que viram a possibilidade de ocupar, elas estão ocupando e ocupam até o presente momento esse conjunto habitacional que havia 980 habitações para ser entregue. Avança, Fernando. Então, aqui é a localização que nós realizamos desses conjuntos. Então, vocês observam que sempre eles vão estar na área periférica, na região periférica, né? Então, o primeiro, ele já era numa região periférica, porém foi absorvido pela expansão. O 2, o conjunto Macurani, o 3, João Novo, e nós temos alguns outros, né, esses que vão caracterizar, mas a pesquisa não foi direcionada a eles. O 4 e o 5 são o Residencial Parintins e Vila Cristina, que estão para além do perímetro urbano, mas com uma tendência ao longo da expansão da cidade ser incorporado à área da cidade. Avança, Fernando. Então, no segundo capítulo, nós vamos abordar sobre os agentes produtores do espaço. E aí nós vamos identificar o Estado como o agente produtor do espaço urbano, a partir das políticas, as políticas que vão ser implementadas dentro desses programas, o capital privado como agente produtor do espaço, e aí nós vamos ter inúmeras, ou algumas construtoras e incorporadoras que vão possibilitar essa produção. Então, aqui, nós identificamos construtoras e incorporadoras locais produzindo ou construindo e fazendo esse processo de produção da cidade, tendo como o primeiro conjunto habitacional, né, verticalizado, na cidade de Parintins, para a moradia. E aí nós temos uma construtora incorporadora local, de um pecuarista que está trocando, ou seja, fazendo uma transição da pecuária para o setor imobiliário na cidade de Parintins. Então, é uma lógica muito interessante de análise em relação a essa inversão do processo que está sendo implementado, esse capital privado sendo introduzido no setor imobiliário na cidade do espaço urbano de Parintins. E as construtoras que foram identificadas foi a NV, que é uma construtora aqui de Manaus, tem a sua criação em Manaus, mas ela atua em vários municípios, também construindo conjuntos habitacionais ou outros serviços, tá? Porque ela está dentro de uma lógica não só do capital imobiliário, não só produzindo conjuntos habitacionais, mas ela está também na área da educação, na área dos combustíveis, ela tem uma atuação mais ampla, essa construtora incorporadora. Mas, em Parintins, ela atua principalmente no setor da construção
na construção civil, atrelada à produção dos conjuntos Macurani, ou conjunto Vila Cristina e residencial Parintins. Avança, Fernando. No capítulo 3, nós vamos identificar o programa Minha Casa Minha Vida, em Parintins, e a produção desigual do espaço. Neste capítulo, ele vai tratar dos resultados de campo produzidos na pesquisa, sobre os 2 empreendimentos recentes, e ou ainda em construção na cidade de Parintins, como eu já mencionei aqui, em relação ao residencial Parintins, que na época da pesquisa ele estava em construção, porém até o momento não foi entregue devido a essas circunstâncias políticas da construtora, incorporadora e dos agentes que financiavam, e nesse caso a Caixa Econômica Federal. A metodologia de campo, ela propunha a observação de campo no residencial Parintins com aplicação de 100 formulários. Devido à não entrega do residencial, redimensionamos para o residencial Vila Cristina, aplicando 50 unidades habitacionais. Os dados obtidos com a aplicação do formulário, eles apresentam o perfil dos moradores, que é tratado no item deste capítulo, intitulado Os Sujeitos da Produção do Espaço. Então, o que nós observamos? Tanto quem mora, quais são os sujeitos, quais são, o que eles fazem, e também a disponibilidade dos serviços, principalmente de infraestrutura, equipamentos públicos, mobilidade, o nível de satisfação, a percepção dos moradores, e nesse sentido nós vamos ter alguns parâmetros de análise em relação a esses equipamentos. Como que esses sujeitos, ou essas famílias, elas vão estar insatisfeitas com esses serviços. Por quê? Não era para estar, mas não estão. Tá? E isso tudo vai levar um certo descontentamento em relação a esses serviços disponíveis tanto no residencial Vila Cristina. Avança, Fernando. Os sujeitos da pesquisa. Neste tópico, nós analisamos os sujeitos que participam desta produção, tendo como base as informações produzidas sobre os moradores do residencial Vila Cristina, construído pelo Minha Casa Minha Vida. Então, dos entrevistados, 54% homens e 46% mulheres. Então, nós vamos ter aí o nível do estado civil: casado, estável, solteiro, divorciado, separado, viúvo. Então, vocês observam que a maior porcentagem é de casado em relação a este conjunto habitacional. Avante, Fernando. Os moradores que têm ocupação profissional e renda em 2017, vocês observam o dado de empregados, ou seja, quem pode pagar, né, e tem um salário mínimo ou mais. Isso faz com que exatamente atenda às necessidades e o consumo que eles estão realizando, porque estão comprando um bem e também uma mercadoria. Avante, Fernando. Aqui está relacionado ao nível de escolaridade do chefe de famílias. Vocês podem observar que os sujeitos, os moradores, o entrevistado, ele vai estar entre ensino superior e o ensino médio completo. Isso vai fazer uma diferença significativa, porque o grau de escolaridade vai indicar o seu emprego, né, que é uma porcentagem bastante significativa dessa população que foi analisada. Avança, Fernando. Quanto à questão dos serviços internos que foi analisado, principalmente
coleta de lixo, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, iluminação pública, pavimentação, calçadas, esgoto. Então, a porcentagem significativa desses serviços ficou para a iluminação pública e rede de esgoto, rede de tratamento de esgoto, que tiveram uma porcentagem significativamente desfavorável, né, isso, a sua utilidade, né, em relação a esses serviços que são prestados no residencial Vila Cristina. Avança, Fernando. Então, equipamentos de infraestrutura, nós vamos ter aí a base da rede de esgoto tem, porém, esse não funciona, essa rede, essa base não funciona de forma adequada. Então, foi dito em trabalho de campo que esse esgoto, ele não é tratado e que onde ele ele se despeja, né, num curso de água próximo ao lado ao residencial. Então, essas são algumas das questões em que nós tivemos acesso, onde nós registramos, observamos que calçadas, pavimentação, poço artesiano, base de rede de esgoto precisam melhorar cada vez mais para não os moradores não sofrerem tanto essa carência, né, de serviços e equipamentos. Avança, Fernando. Então, algumas das alternativas, já saindo já de um contexto do uso do morar, do ter a moradia como uso do morar, para ter esses alternativas criadas pelos moradores, né, para ter acesso a esses serviços, dando lugar a um box, né. Essa casa aqui, por exemplo, nós identificamos que ela vende um pouco de tudo para atender as pessoas que moram ali no conjunto. Avança. Então, aqui vocês podem observar onde eles vão ter acesso a matricular os filhos nas escolas, né? Então, a seta indica a menor localidade, ou seja, a escola mais próxima e as escolas onde a maioria dos entrevistados, eles indicaram, que foi em outros bairros, né? Desde a escola infantil até a livraria e a escola pública. Então, vocês observam essa localização onde eles estão inseridos, sempre nessa posição, para além do perímetro urbano. Avança, Fernando. Aqui é em relação ao local de acesso aos serviços de saúde, tá? Também todos os serviços, eles têm de procurar outros bairros para ter acesso ao serviço de saúde, sendo que todos esses serviços, essas estruturas, indicado por esses programas que vão ter nos conjuntos que vão ser produzidos, mas que, infelizmente, esses serviços, essas estruturas não são implementadas na sua construção. Continua, Fernando. O Vila Cristina, serviços de bancos e correios, olha onde eles vão ter acesso aos serviços de bancos, principalmente na área central, né, da cidade. Você vai ter ali uma filial de uma caixa, caixa eletrônico, mas a maior parte dos serviços se encontra no centro. Avança, Fernando. Espaços opacos e a produção da cidade, nós vamos estar analisando a localização, né, de como que esse residencial Parintins, na cidade de Parintins, ele vai possibilitar, né, esses espaços opacos, sem infraestruturas ou sem serviços de atendimento básicos, até as infraestruturas adequadas,
para lazer, saúde, bancários, entre outros serviços que poderiam estar sendo implementados, mas que as incorporadoras, as construtoras, elas deixam ausente, principalmente nos conjuntos habitacionais que nós analisamos. E isso se torna espaços opacos, né? Esse termo é utilizado em algumas obras do professor Milton Santos, falando sobre essa ausência, né, de serviços e estruturas. Avança, Fernando. Então, aqui é o mapa de localização das famílias selecionadas para o residencial Parintins. No programa, ele dizia que era para atender famílias de baixa renda, até um salário. Mas, na realidade, o que nós fomos para a prática? Eu passei 5 dias indo de ponto em ponto, ou de localização, endereço indicado, tá, na cidade. Eu passei 5 dias andando de bicicleta, que era o meu condutor, coletando os endereços que foram disponibilizados na Secretaria de Assistência Social e Trabalho e Habitação. E, no final de toda essa busca de endereços com GPS, nós pudemos trazer para os dados, que a maior parte da população que foi atendida mora no centro. E que essas famílias que iriam ser atendidas pelo programa eram também famílias que estavam em áreas de vulnerabilidade, né, social, principalmente em áreas de alagadiças, que precisavam de uma localização ou de uma área que pudesse dar mais conforto ou segurança no seu morar, no seu habitat. E isso revelou uma certa discordância em relação ao que os agentes estavam mostrando e o que a realidade estava sendo mostrada a partir da coleta dos dados. Então, esse mapa, ele me trouxe, assim, uma reflexão muito interessante, como que essas políticas no interior da cidade, no interior da cidade, na Amazônia, ele vai se dar de forma contraditória, né? Isso sempre para atender grupos específicos que organizam ou estão sempre dentro da política de cada cidade, de cada município dessas regiões. Avança, Fernando. E chegando já finalmente da minha apresentação, nós espacializamos esses endereços, que possibilitou analisar a faixa de renda por meio dos setores censitários, permitindo correlacionar a localização das famílias e a renda média dos beneficiários, como mostra o mapa, né? Nesse sentido, o rendimento por domicílio de de meio salário a um salário mínimo, e de 5 a 10 salários mínimos, serve como parâmetro para identificar essa variação. Então, olha só, o centro que concentra a maior renda, né, da cidade. Já as áreas periféricas a que menor tem essa porcentagem, esse rendimento. E foi onde foram atendidas, né, isso? Essas famílias tiveram maior atenção nisso, na disponibilidade dessas habitações. Avança, Fernando. Então, o que nós trouxemos de considerações da pesquisa, e que foi um dos ganhos que nós tivemos em relação ao analisar uma cidade com a introdução de políticas públicas habitacionais e que, de âmbito nacional, é bom frisar, sempre os projetos e programas são de âmbito nacional, não identificamos nenhum de âmbito municipal e nem estadual, sempre atrelado ao nacional. Então, o que nós constatamos foi que o processo é local,
regional e nacional, e se constitui enquanto uma totalidade, sendo resultado da ação de vários sujeitos sociais, que agregam estratégias e interesses próprios, bem como produzem conflitos e contradições, que são inerentes ao lugar, mas não só a ele, pois se articulam com interesses próximos e distantes, como parte de um processo ainda em curso de produção do espaço, que está cada vez mais articulado com a produção ampliada do capital. Também se confirmou a apropriação da terra, a execução dos empreendimentos por empresas locais, como eu frisei muito bem em relação a essa questão. A articulação desta com o poder municipal e com os órgãos controladores do executivo e do judiciário, que fazem vista grossas a inúmeras falhas observadas e apontadas nas entrevistas, no levantamento de campo do residencial Parintins. Avança, Fernando. Então, o que nós trouxemos para pensar, para a gente discutir aqui, enquanto resultado de uma pesquisa? A questão final pode ser constatada de todos esses problemas. O que fazer? O objetivo da pesquisa foi compreender o processo. Todavia, uma pesquisa é consequente se for capaz de apontar rumos. Então, acho que nós conseguimos trazer esses apontamentos. A discussão da moradia e do programa Minha Casa Minha Vida, programa em curso que não terá consequência social justa, se não for considerado no seio do exercício pleno da cidadania, independentemente do lugar em que as pessoas estão morando. E eu participando ontem de uma mesa onde o professor Eudes, onde o Fernando era o mediador, explanou exatamente essa questão, né, isso, do exercício pleno, das pessoas terem acesso à moradia, e não apenas à habitação, mas que esse exercício pleno ele seja contextualizado, onde essa população possa ser ouvida e também ter como exercer essa cidadania de forma mais plena. Isso eu achei interessante, até porque o professor Everaldo Melazzo, que foi um dos meus avaliadores, ele enfatizou muito essa importância, né, da participação popular, da participação dessa cidadania mais crítica, mais exigindo seus direitos para o uso da cidade, que cada vez mais se torna urbana, né, nesse nosso contexto amazônico. Então, é preciso ter respostas em algumas dessas questões que nós trouxemos de análise. Então, os dados de campos, eles articulados aos autores que discutem o tema da produção da cidade, possibilitam sustentar que a cidade se tornou um grande negócio. E isso é fato. O Fernando, ele traz na dissertação dele exatamente essa financeirização, né, que se tornou um grande negócio. Acho muito interessante. Acredito que depois a gente vai dialogar um pouco sobre essa questão, né, da cidade se tornar esse grande negócio. Os empreendimentos construídos e em construção em Parintins não conseguem produzir moradia social, nem resolver a questão fundiária e imobiliária. Assim, grandes problemas têm surgido, entre os quais está a localização dos conjuntos habitacionais, que é um dos principais gargalos para as famílias de baixa renda, o que gera segregação socioespacial. Avante, Fernando. Então, chegamos na reta final, algumas considerações, ou algumas referências, ou quase todas, em relação ao nosso trabalho. Quero agradecer de antemão o NEPECAB, ao FAM, a CAPES, principalmente, a que fomenta as bolsas, né, que possibilitam nós do interior do estado do Amazonas, da Amazônia, está buscando compreender esses espaços que estão sendo produzidos para melhor direcionar alguns caminhos, alguns rumos que nós estamos aí dentro dessas pesquisas que estão sendo fomentadas por esses
órgãos de pesquisas, né, científicas. E também agradecer a participação de todos que estão presentes, por ficar até esse momento aqui conosco, participando. Acredito que vão surgir questionamentos, contribuições, participações, e isso é bom para o debate, eleva o nosso nível de aprendizado, e isso é fantástico. Então, agradeço, estou à disposição aqui para dialogarmos um pouco sobre o que foi dito e para além dessa exposição. Fernando, é com você. Obrigado, Crisan. Acho que muitas questões aí para tentarmos discutir, né? A questão da produção da moradia tem estado bem em foco em muitas discussões, sobretudo no âmbito da própria financiarização, né, do espaço urbano, a financiarização da sociedade mesmo em si, né? Então, gostaria de deixar em aberto se há algumas questões que os participantes queiram colocar para o nosso convidado. Podem levantar a mão ou abrir o chat, ou deixar as suas questões no chat, né? Por favor, Maria Lucilene. Boa tarde, parabéns, primeiro, né, pela apresentação. Eu estava vendo a tua apresentação e estava lembrando assim que eu acho que não é muito, só muda de local, né? Mas essas situações, esse problema é relatado por você nessas moradias residenciais, residenciais populares, é comum em quase todos os lugares, né? Por exemplo, o meu pai tem um sítio ali em Manacapuru, na estrada do Novo Airão, e lá tem um condomínio, um conjunto desse popular. E as mesmas situações, né? Agora que parece que eles estão se organizando, fizeram já uma feira próxima, que era na estrada mesmo, no meio do nada. Fizeram esse condomínio, acho que é Minha Casa Minha Vida, né? Aí agora eles fizeram uma feira, tem alguns comércios, mas era assim, no meio do nada. E muito parecido com o que você também relatou dessas situações. Para a pessoa ir, por exemplo, numa lotérica, num banco, você tem que ir para a cidade, sair da estrada e ir para a cidade de Manacapuru. Tá? É mais ou menos isso. Parabéns pela apresentação. Igor, pode falar. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Igor. Sim. Então, Crisan, a minha pergunta ela é mais estruturada a um condomínio que tu especificou, que ainda não tinha sido entregue, né, até o final da tua dissertação, e que a população, né, os beneficiários no caso, e pela tua abordagem, pessoas externas, aparentemente, acabaram ocupando, né? Embora ali a Caixa Econômica, né, através do gerenciamento, porque são eles que fazem todo esse planejamento da moradia em fase de construção, né, tanto do financiamento até a entrega, né, e até mesmo complementar o que a Lucilene falou do residencial Manacapuru, porque ele também apresentou essas características desse residencial que eu te perguntei inicialmente. Ele teve esse período de atraso, ele foi aprovado o projeto em 2014, e pela legislação do Minha Casa Minha Vida, um condomínio tem um tempo mínimo de 2 anos, né, até a entrega. E aí ele só foi entregue em 2019, levando esse tempo aí de atraso, por conta de irregularidades, infrações ambientais ali na questão do tratamento de água e esgoto, porque também tem um distanciamento do curso d'água, afinal, né, a unidade de tratamento de água e esgoto de toda a cidade acontece ali no Rio Miriti, e a unidade de tratamento do condomínio estava próxima, né, então foi embargado ali pelos órgãos, e com isso teve essa dificuldade. Só que na cidade, né, a partir do plano diretor, é competência do município criar essas espécies de equipamentos, como equipamentos públicos, né, de serviços, como a unidade básica de saúde, a escola, e já tinha a escola do
do Ataliba, que é num perímetro ali mais ou menos de 2 quilômetros de distância. E aí criaram para lá feiras, né? Aliás, uma feira para atender aos beneficiários e uma unidade básica de saúde. Só que aí os demais serviços, como tu bem apresentou em relação aos condomínios de Parintins, se localizam todos no centro. Ainda não aconteceu assim essa questão da descentralização de serviços, né? Mas em relação à minha pergunta mesmo, era como é que aconteceu essa ocupação, tu sabe dizer se ou a prefeitura, a partir da secretaria, sei lá, de assistência social, né, que faz esse gerenciamento, ou a Caixa Econômica esteve à frente dessa ocupação, né, embora tenha havido algumas irregularidades. Então, Igor, obrigado pela questão. O residencial Parintins, ele era para ser entregue em 2014, ele começou em 2012. Então, ele tinha um prazo aí de 2 anos para ser entregue. Então, o que aconteceu? A Caixa, que é o financiador, né, do recurso, já até em 2016, quando eu tive acesso a uma documentação, a Caixa Econômica liberou 86,4% do montante para fazer a finalização do empreendimento, do conjunto habitacional, com 980 unidades habitacionais. E esse montante que foi repassado para a construtora e incorporadora, ela não avançou nas obras. E isso dificultou cada vez mais a entrega. Até o momento não foi entregue. Está uma ação judicial impetrada pelos que ocuparam esse espaço em 2018, no percurso do 2018, e estão lá até o presente momento. Então, a Caixa, a construtora, o setor público, no caso, a Secretaria de Assistência Social e Trabalho, junto com o Executivo e vereadores, estão buscando uma solução que não sei até em que ponto vão conseguir resolver. Por quê? A maior parte dos que ocuparam eram de pessoas que já tinham sido sorteadas e queriam suas casas, porque já estavam pagando. Então, e isso acabou com que as pessoas fossem ocupar lá, e os espertos, né, isso, infiltraram também outras pessoas que não tinham nada, não tinham nada a ver com o contexto da obra, do conjunto, também foram e ocuparam. E estão lá, continuam lá. Todas as casas, as 980 casas, todas ocupadas. Acho que eu mostrei aí uma foto que ela estava só o telhado, faltava embolsar ela. Os que ocuparam já colocaram tudinho isso, colocaram janela, porta, e enfim, fizeram todo esse processo aí, enquanto o processo formal, jurídico, está em processo ainda. E até que ponto eu não sei como que isso vai se desenrolar para frente, porque é uma coisa bastante complexa de resolver, né? Porque a Caixa coloca a culpa na construtora, porque não cumpriu o contrato de entrega. A construtora coloca a culpa na Caixa Econômica porque não repassou o restante. Pô, mas o restante era o quê? Menos de 20%, né, do que já tinha sido disponibilizado. E o poder público fica jogando dos dois lados. Então, quer dizer, atender a população que deveria ser o certo, ele acaba estando do lado da Caixa, que financia, tanto da construtora, que é
um setor privado que precisa disso, tá alimentando esses políticos locais para estar se reproduzindo cada vez mais. Então, essa ausência de serviços não era, vamos dizer, para faltar, era para ter, porque dentro dos programas já tem os lugares onde vai se construir uma creche, vai se construir a área de lazer, o poço artesiano, a rede de esgoto, tudo funcionando de forma legal, oficial, para atender exatamente a demanda da população, dos sujeitos que vão habitar aquele espaço que está sendo preparado para uso, né? Então, assim, é complicado falar em relação a essa complexidade, né, que se deu o conjunto habitacional Parintins, Igor. Não sei se te respondi. É interessante, né, também, Crisão, abordar essa questão da própria habitação na Amazônia, porque ainda tem a questão de que se chama, né, essa última fronteira urbana, né? O imobiliário, o habitacional, ele se enquadra como essa última fronteira urbana, né? Ela é vetor, né, da produção de novos consumos, né, da expansão de novos serviços, né, novas infraestruturas. É claro que isso em cidades, por exemplo, como Parintins, essa determinada expansão de serviços, estruturas, consumos, etc., vão se dar de outra forma. Né? Aquela questão que a gente sempre conversa, né? Não é porque está acontecendo em Parintins que é diferente. Não é sobre isso. A questão é que se trata de um processo geral, né, que acaba por, de certa forma, né, interconectar esses espaços. Isso é bem claro, por exemplo, aqui na zona norte de Manaus, por exemplo, com a expansão da produção imobiliária, a partir do próprio Minha Casa Minha Vida, a construção de diversos condomínios, nós estamos assistindo agora, né, a produção de diversas redes de comércio, né, de serviços, por exemplo, em poucos anos, 2, 3 anos no máximo, né, mais de 4, 5 atacadões foram construídos. Uhum. Tem um atacadão, né, que é um supermercado, por exemplo, o que é o Veneza Express, que ele é para lá da Barreira. Né? Então, vai se construindo todo um tecido, né, um tecido urbano de serviços, né, de infraestruturas, né, e é para quem isso? Os bairros, por exemplo, aqui em Manaus, os bairros de Manaus, da zona norte de Manaus, estão aí há muitos anos. Né? E antes não tínhamos essa rede de comércios, e agora começa a surgir. Né? Então, o habitacional, né, o imobiliário, ele vai servir, em grande parte, como um fator dessa expansão de outros serviços, de outros consumos. Né? Sim. Se produzem novos consumos, se produzem novos serviços, novos comércios, a fim de responder, né, de dar conta de responder essas demandas, né? Então, nessas cidades da Amazônia, no caso como Parintins, outras dinâmicas já vão surgir. Eu acho que o Crisão até poderia falar um pouco disso, né, em relação ao que ele mesmo quer tratar no doutorado, por exemplo. Né, o surgimento de outras dinâmicas de produção de moradia que vão ser, de certa forma, alternativas a esse mercado, a essa produção imobiliária que vem se dando por via do Estado. Né? Porque não, por mais. Há uma discussão, por exemplo, que o problema não é o Minha Casa Minha Vida, né? O problema, né, é a forma que ele é posto. Né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele não é um programa para responder a demanda do déficit habitacional. Né? É um programa para subsidiar a produção imobiliária, para aquecer a economia. Né? Das grandes empresas, das construtoras de grande capital, por exemplo. Né? Então, um programa habitacional, uma política pública,
né, que visa muito mais a questão do lucro, né, de determinados grupos econômicos do que a questão do próprio habitat, do uso, etc. Então, a partir do momento que isso vai se dando, né, outras alternativas, né, por meio da própria sociedade também vão surgindo. Em Manaus, por exemplo, no trabalho que eu desenvolvi no mestrado, eu vou identificar pequenos construtores também que vão estar atuando na produção imobiliária da cidade, pequenos construtores locais, né, informais, por exemplo. O Crisan também ele já identifica em Parintins, por exemplo, outra dinâmica, outros sujeitos que vão surgir nesse caminho. Né? E a própria questão da entrega dessa produção imobiliária. Eu acho que no Pará, o Pará ele é um grande exemplo disso. Né? Eu acho que tem um bom número de residenciais que iniciaram sua produção pelo Minha Casa Minha Vida e que não foram entregues, né, que acabaram sendo ocupados posteriormente por movimentos, né, sendo usados de ocupações irregulares, etc., né, justamente porque não chegaram a ser concluídos. Né? Então, já há um outro problema, né? Além além da questão que se difere, né, dessa fronteira. Tu poderia falar um pouco, Crisan, dessa questão dessas outras dinâmicas, né, de moradia da cidade? Então, em relação a essas outras tipologias, né, que nós estamos tratando na tese de doutorado, né, buscando compreender melhor esses processos, essas relações que vão estabelecer dinâmicas, né, na produção do espaço urbano. Então, eu trago para a discussão, além, é claro, dos conjuntos habitacionais, provenientes das políticas públicas habitacionais de âmbito nacional, outras tipologias, e no caso, as autoconstruções, que são provenientes das ocupações irregulares que vão acontecer, que vão dar uma outra dinâmica, né, dentro dessa composição. Uma coisa interessante a gente frisar aqui é que nós estamos falando de um espaço territorialmente pequeno, vamos dizer assim, mas mostra, evidencia muito, assim, muito grande esses processos que vão sendo introduzidos. Diferentemente, por exemplo, de uma Manaus, não é isso? A população urbana de Parintins, ela é a população apenas do Coroado, do bairro Coroado aqui de Manaus. Então a dinâmica que se dá nessas cidades, e aí eu pego só o exemplo de Parintins, a gente pode pegar outros, né, isso, com os tamanhos territoriais menores de cidade. Como que esses processos, quando analisado, eles saltam, assim, eles têm um tamanho de valoração, de análise muito mais intenso, né, de se analisar. Então, essas outras formas essas outras tipologias que eu estou introduzindo ou inserindo na pesquisa de doutorado é exatamente as autoconstruções, né, provenientes das ocupações irregulares, a produção privada, o uso da beira do rio pelas elites, onde já aqui algumas análises já foram feitas, principalmente pelo professor Estevam, relacionado a essa retomada de usar a beira de rio para um uso mais, vamos dizer, elitizado, onde você vai se apropriar daquele espaço, mais como status, né, esse retorno. As moradias periurbanas, que vão entrar naquela lógica, né, Fernando, que a gente já comentou aqui, da transformação do solo, da área rural para o solo urbano, que vai se configurar como uma transição, né, de processos dentro dessa expansão, e também uma outra questão importante, né, o uso das embarcações, principalmente bajara e barcos, que são feitos de madeira, como uma nova alternativa de morar na cidade. E isso
se evidencia, já se evidencia na cidade de Parintins. Então, esses elementos, essas dinâmicas que vão ocorrendo dentro desse processo que está em curso nos espaços amazônicos, vão ser importantes para a gente compreender de que espaço estamos falando, quem são os processos, como essas dinâmicas acontecem, porque nós analisamos diversas Amazônias, não é isso? Não só a Amazônia de elementos físicos, elementos da natureza, mas também os processos, né, que vêm de fora e que se estrutura localmente e que se expande, dinamizando essas relações que vão ser muito provenientes desse nosso processo de produção do capital, né? Essa produção que vai se expandindo cada vez mais. Então, essa lógica, essas dinâmicas, dentro dessas tipologias que nós vamos identificar em Parintins, serve de base, né, de como que nós podemos identificar essas tipologias. E uma coisa interessante em Parintins é que aquilo que eu mencionei anteriormente, apenas 4 bairros que já estão consolidados foram de terras públicas. E as demais áreas que vai se expandindo da terra, do perímetro urbano, são terras privadas, são terras de proprietários de fazendeiros, dos latifundiários, das incorporadoras, e essas antigas fazendas, elas vão sendo loteadas em frações para ser vendido, ou seja, para ir dando lugar à cidade. Então, essas lógicas a gente evidencia muito claramente, principalmente nesse setor onde se construiu o residencial Vila Cristina e residencial Parintins. Esses proprietários já estão desativando as suas fazendas, principalmente de gado, para lotear e vender fracionado e transformar, né, esse solo, essa área rural em solo urbano, que vai ter uma lucratividade em relação a essa relação de transformação do espaço urbano, principalmente na cidade de Parintins. Nós estamos, assim, nessa busca, né, de compreender cada vez mais. Maria Lucilene, por favor. Oi, assim, na sua apresentação você falou sobre a questão dos atores que receberam essas casas populares, né? Não sei até que ponto você se aprofundou. Por exemplo, tem um Viver Melhor aqui na Zona Leste, né? E eu fui lá para visitar uma amiga que ganhou a casa e ela é assistente social do Estado, né? Aí ela disse, aqui no meu bloco ficou muito legal, porque todos são servidores do Estado. Eu disse, mas não era para pessoas populares? Ela disse, não, mas houve, assim, tipo, como se fosse um presente para alguns funcionários do Estado, né? Aquele pedido de deputados, essas coisas, esse troca de favores, né? E, assim, tu citou alguma coisa, de onde vinham as pessoas que receberam casa. Tu tem essa coisa, quanto eu realmente precisava da casa, e quanto realmente foi essa forma, esse jeitinho brasileiro, infelizmente? Eu ficava um pouco revoltado, né, Maria Lucilene, né, em relação a quando eu identificava, por exemplo, uma residência que a construção na frente era, por exemplo, uma hotelaria. Aí eu identificava o proprietário, dono da hotelaria. Que política é essa, né? Aí pegava a bicicleta, que, como eu falei para vocês, o meu campo foi a maior parte de bicicleta. Como assim a cidade não é tão
grande como Manaus, né? Não tem nem comparação, eu saía e identificava, na secretaria me disponibilizaram o endereço, a rua e o número. Então, eu chegava com o meu GPS e batia o ponto, né, daquela área lá. E para minha surpresa, a maior parte dos endereços era no centro, na área central. E teve 3 endereços que tinha casa, mas ela estava abandonada. Não se sabia o certo o que realmente era, se morava pessoas, ou se a pessoa só deu para ter como garantia, né, o sorteio, mas enfim. Eu identifiquei também a outra em relação a uma mercearia, um mercadinho que a gente fala, né? Aí o proprietário, eu identifiquei, aí perguntei, o proprietário aqui mora aqui? Sou eu mesmo. Aí, não estou identificando aqui sobre o sorteio que você adquiriu para uma unidade no residencial Parintins. Aí ele começou a desenrolar, né? Mas eu não identifiquei se era para pesquisa, se era para alguma coisa. Apenas estava fazendo uma investigação meio que sem entrar em detalhes de onde eu era, o que eu estava fazendo ali, foi só mesmo para ter o conhecimento. E aquilo que a gente chegou a identificar, que realmente a relação dessas políticas está muito atrelada ao jogo de interesse, né, próprios da elite. E essa elite é quem comanda a cidade, principalmente os políticos, né? Os políticos, as pessoas mais influentes do setor judiciário, que aí entra a sua questão em relação ao jeitinho. Vamos oferecer aqui para vamos lá, o assessor do prefeito, sendo que, por exemplo, em inúmeras áreas que nós identificamos em Parintins, as famílias não foram atendidas, que era de meio salário a um salário mínimo. E isso que é mais revoltante no sentido de como é que essa política, que é para atender uma certa parte da população, canalizado para outros setores. Como que é essa troca, né, vamos dizer, de favores, de interesses que está por trás dessas aplicações, né, que as políticas são distribuídas ao longo desse processo, né? Então, assim, quando você vai a campo, você vai percebendo, analisando, né? Como que essas políticas, localmente, elas vão sendo distribuídas, né? A quem? Para quem? Quem vai ser beneficiado? É a construtora? Ou é o político que é o padrinho da construtora, que inseriu, conseguiu extrair um recurso suficiente para que ela possa estar ali presente, produzindo um determinado espaço. Então, isso. Essas questões são muito pertinentes nos dias atuais, que poderá, né, isso, trazer alguns rumos que a gente pode caminhar em relação a essas políticas, principalmente local, né? Participação plena da cidadania, acho que é um passo importante. Maria Silvanete, por favor. Assim, parabéns pela pesquisa, muito pertinente mesmo, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê esses empreendimentos realmente, mas a gente também vê que não são para realmente as pessoas que precisam, né? Então, há essa contradição aí. Aqui no município de Tefé, por exemplo, também tem esse empreendimento, né, voltado para da Caixa Econômica, né, Minha Casa Minha Vida. Também tem num bairro aqui que fica, tipo, ele fica do outro lado da cidade, não, ele fica um pouco distante,
porque tem que atravessar, tipo uma ilhazinha pequena, né? Uma ilha pequena, é um bairro distante que para você chegar lá, você tem que atravessar o de catraia, de canoa, ou seja, fica um pouco distante. Assim, aí teve esse empreendimento lá, financiado pela Caixa para as pessoas de baixa renda. O que estava no papel. Mas foi o mesmo caso que aconteceu aí, que parece que a Caixa não repassou todo o dinheiro para a construtora, e a construtora construiu só um pouco, não chegou a terminar, né? Estava colocando algumas tipo caixa d'água já ali, mas ainda não tinha finalizado. E aí o pessoal começaram a invadir. Hoje não moram as pessoas que eram para ser beneficiadas pelo projeto. Não moram lá. Quem moram lá são outras pessoas que invadiram. E aí finalizaram no caso a casa. Cada pessoa pegou uma casa lá e finalizou e está morando até hoje. Há um tempo atrás teve algumas reuniões, algumas coisas com o pessoal da Caixa Econômica, o pessoal da prefeitura, que é responsável, alguns vereadores, e, e aí foi lá e o cara lá da Caixa, o gerente, falou no momento que aquelas pessoas que tinham invadido lá o local, sem estar com o nome na lista, eles iam sair. Só que aquela coisa, né? Ah, eu terminei de fazer a casa, não dá para me sair. E só que quando foram ver a lista também a fundo, são realmente pessoas que não precisam, assim como a colega estava falando, que tem pessoas que trabalham no estado que já tem uma renda fixa, vamos dizer assim, e que seu nome estava na lista. Por exemplo, já tinha casa também, né? E para aquelas pessoas realmente de carência, que não tinha sua moradia fixa, não estava o nome lá. Ou seja, eram pessoas que já tinham uma certa estabilidade financeira, que seu nome estava na lista. Mas aí, essas pessoas não chegaram a ocupar essas casas. Quem está lá são as pessoas que invadiram, né? Então tá aquele impasse assim, e não sei como é que vai ficar isso daqui mais um tempo, né? É, é assim que meio que contraditório também, só que Injusto, isso sim, muito injusto, né? Então, Só para reforçar aqui a Silvanete, né? Também eu sou daqui de Tefé, né? Falando nessa situação aí lá do Conjunto Castanheira, né? Ele recebe esse nome, né? Lá o Conjunto Castanheira. As pessoas também, assim como ela pontuou aí, essas pessoas pegaram essas casas lá e aí reproduziram elas lá, né? O que acontece agora? Eles estão vendendo esses imóveis a preço razoável, né? Tipo assim, eles vendem por 3, 4, até 5 mil, entendeu? É assim como ela acabou de falar, né? Eles se aproveitam da situação, né? Realmente as pessoas que estão à deriva aí precisando não são os beneficiários, né? É aqueles que têm um poderzinho a mais, vão lá, se apropriam do lugar e é o que está acontecendo, né? E aí eu ia te perguntar assim, se você vai sair do município de Parintins para estudar outros lugares, né? Porque assim como já foi citado, Parintins, né, esse trabalho, aí Tefé, eu também conheço um pouco da cidade de Marã, lá também sofre com o mesmo problema. Agora não sei lá se é problema de construtor, se é problema de repasse também, mas o projeto lá do programa Minha Casa Minha Vida também está nesse impasse lá, está parado. Mas lá até o momento ainda não foi invadido, tá? Porque não tem condições de invadir, e o povo lá também não tem condições de trabalhar um pouquinho. Essa aí, só essa contribuiçãozinha aí para ficar assim. muito legal. E assim, o que a gente observa nessas pesquisas aí é que são vários municípios do interior do Amazonas, né? Assim, seria legal também, assim, tipo, mapear assim, quais são as cidades que têm o empreendimento e qual que avançaram, finalizaram, e qual ainda não conseguiram finalizar e por quê. Assim,
porque assim, o Maranhão, o que ele falou, Danglares, ele é muito longe. Nossa, é muito longe mesmo. E assim, eu não sabia que existia lá esse empreendimento no município de Maranhão, né? Porque lá a questão do trabalho é muito escassa mesmo. As pessoas só trabalham aquele pouquinho por conta da prefeitura e outros são pescadores, né? É assim, a carência é muito latente lá naquele município, né? E assim, eu fiquei muito surpresa, eu não sabia que no Maranhão também tinha esse empreendimento. Assim, seria legal também a gente saber quais são os outros municípios, além de Parintins, além de Tefé, além de Maranhão, que tem esses empreendimentos, né, para a gente ver a diferente realidade que acontece assim com o povo amazonense, né? E por que não foi finalizado? Qual foi os problemas que aconteceram nisso? Além de Manaus também, né, que é a capital do estado. E assim, pensa essa realidade. Eu respondo, Fernando, o Cipriano levantou a mão também. O José Maria também coloca no chat, né, que é um comentário apenas, né, isso acontece em todos os lugares. Aqui em Manaus também teve muitas falcatruas no Prosamin, né, aconteceu com a minha filha, infelizmente. Essas questões são bem presentes, né? É difícil realmente fugir, não tratar, né, dessas questões. Mas, enfim, Cipriano Neto, por favor. Cipriano, você deseja fazer alguma colocação? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim. Sim. Em primeiro lugar, Crisan, parabéns, tá, pelo projeto, né, pelo alcance e pela dimensão da importância, né, e pelo tema, né, colocado aí em debate. E vendo aí os colegas, né, ouvindo atentamente os colegas, e aí a Silvanete, né, acabou de ficar surpresa aí com o empreendimento lá em Maranhão, e aí em Tefé houve a invasão. Eu não sei se vocês lembram, acredito que todos lembram, eu sou do município de Envira, né, tô aqui em Manaus em função do mestrado, porque foi uma opção, né, que eu vim para cá para ficar um pouco mais perto da universidade e o prédio, né, enfim, né. Mas há 9 anos atrás, no município de Envira, Crisan, iniciou-se também um projeto Minha Casa Minha Vida. E esse projeto, 50 casas populares, e aí, mais ou menos 2017, 2018, foi finalizado no sentido de que chegou a um ponto que não houve mais nenhum investimento. As casas quase prontas, faltava simplesmente água e luz por conta do município, e aí ficou parado, estava parado há uns 2, 3 anos, estava lá as 50 casas. E aí, agora, no início de 2021, parece engraçado, Silvanete, mas houve uma invasão também, viu, meu amigo Danglares? Crisan, houve uma invasão, e todas as casas do município de Envira, que tinham sido construídas através do programa Minha Casa Minha Vida, foram invadidas, e hoje moram pessoas que sequer o nome estava nessa relação, e as pessoas estão lá. Mesmo sem água, sem luz, houve essa invasão, e o poder público não teve, digamos assim, a capacidade, a consciência, e que isso ali era errado. Enfim, eu sei que as casas hoje estão ocupadas porque houve essa invasão irregular, não é? Primeiramente, o conjunto já estava irregular, porque não tinha água e nem luz, não podia ser cedido para as famílias, né? E aí, como tinha muitas pessoas que necessitavam de uma moradia, tal, só que alguma dessas pessoas já tem casa, e se diga-se de passagem também, viu, Crisan, que isso aí é importante, essa discussão, alguma dessas pessoas já tem casa, mas também se prevaleceram de uma invasão irregular, e aí foram juntos, até por
consequência de um incentivo, digamos, do ex-prefeito que perdeu lá a eleição. E aí invadiram. Ou seja, criou uma confusão e o município de Envira hoje tem um conjunto de casa popular do programa Minha Casa, Minha Vida, com dinheiro público, com a invasão, e que eu acredito que essas pessoas que invadiram não vão sair de lá, não, vão ficar lá até essas casas existirem. Esse é meu ponto de vista, né? Então, eu queria citar essa questão aí e colocar aí até para essa questão da Silvanete, que ela colocou aí como ponto, né, para a gente conhecer mais profundo essa questão nos municípios do estado, e o nosso colega colocou, eu acho que são em todos. Eu acho que essa questão é uma questão que envolve todos os 62 municípios do estado do Amazonas, né? Mas colocando aí, Grisan, eu acho que é ponto de discussão, não só aqui na questão acadêmica, mas eu acho que na questão política, para que essa questão tome consciência política, para que os nossos governantes, começando pelo governo federal, que é o detentor dos recursos, que sejam mais responsáveis, e quando liberar um recurso para que seja construído casas populares, tenha mais responsabilidade da destinação para onde essas casas vão ser realmente distribuídas, né? Para que não haja infelizmente, o que está acontecendo, como a nossa querida Lucilene colocou, pessoas que não têm, que tem uma renda um pouco melhor do que muitos não têm, e que conseguem uma casa muito mais fácil do que pessoas que realmente deveriam ter uma casa. E é por isso que o déficit no Brasil continua alto nessa questão moradia, né? Nessa questão moradia. Porque se o país traz aí um programa de 1 milhão de casas populares, mas, infelizmente, não são 1 milhão de famílias carentes que usufruem dessas casas. Muitas dessas pessoas já são donas de apartamento, né? Dona de apartamento. Então, eu queria colocar isso e dizer o seguinte: eu estou à disposição, Crisan, para, de repente, contribuir com algum esclarecimento e informação referente à Calha do Juruá, porque lá eu conheço, né, os municípios. Quando eu falo a Calha do Juruá, eu cito 7 municípios: Envira, Irunepé, Juruá, Itamaraty, Caruarí, Ipixuna e Guajará. Esses municípios, eles se assemelham nessa questão também, e que eu quero aqui deixar esse comentário no sentido para contribuir aí com os meninos que trouxeram aí esses comentários, e eu achei interessante essa questão aí da invasão. Aí lembrei que o município de Envira, meu município, passa pela mesma situação, tá certo? Parabéns, tá, Crisan? E qualquer coisa, estou à disposição para contribuir com aquilo que a gente puder, tá bom? E obrigado aí pelo tempo aí para a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Cipriano. A Ana Heloísa, por favor. Oi, gente, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, perfeitamente. Eu vou falar um pouquinho mais baixo. Estamos sim, perfeitamente. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Ana Heloísa, eu sou acadêmica de Geografia do 4º período. Falando aqui, eu vi a fala do Crisan, toda a exposição dele, inclusive parabéns pelo trabalho lá em Parintins. Dizer aqui que é recorrente essa questão das propriedades que é feita pela Caixa nesses municípios, e citar aqui mais um outro município dessa mesma realidade, infelizmente, que é o município de Maués. Ali teve a construção dessas casas populares, retiraram pessoas daquela área, porque era um espaço que era da prefeitura, a prefeitura cedeu para o Estado, e outras pessoas já habitavam naquela região lá, que é lá para a estrada, agora eu não me recordo o nome da estrada, que aí construíram um total de 50 casas também. E aí, quando já estava finalizando, eles
faltou recurso para finalizar, pessoas invadiram e hoje lá é habitado por pessoas que têm casas em outras regiões da cidade, inclusive pegaram essas propriedades e, em vez de morar no local, porque é para morar quem não tem casa, né? Obviamente, e eles alugam para pessoas que não têm casa, cobram um aluguel dessas pessoas, reformaram, colocaram água, energia, né? Agora já tem tudo lá e alugam para você ver um espaço que era para pessoas que não têm casa habitarem, é espaço para que outras pessoas acabam se beneficiando em cima dessas que não têm dinheiro, não têm onde morar e acabam tendo que pagar uma quantia para morar naquele local. Um absurdo, de fato, que deveria ser, assim como alvo de pesquisa, mas também um objeto de denúncia em órgãos públicos, porque está sendo, de fato, usufruído por quem não deveria. Isso tudo pode ser em Maués, em Parintins, em Tefé, em Maranhão, também aqui em Manaus. O que mais se vê? O Prosamin da Cachoeirinha, por exemplo, é um dos que se mais tem pessoas que já tinham casa em Manaus e foram morar na Cachoeirinha por ser praticidade, né? Morar perto do centro. E aí acabaram morando ali também. Então, quase acorda o menino. Então, essa é uma realidade muito grande que a gente, como instituição de pesquisa, também deveremos pensar em como usar essa pesquisa como modo de denúncia também. Então, parabéns, Crisan, pela pesquisa, pelo trabalho, e vamos, caso precise de alguma coisa, caso precise tirar dúvida, caso eu precise de ajuda, eu já sei onde correr. Muito obrigada por toda a pesquisa aí, viu? Valeu. Eu acho que é interessante essa questão, porque há uma diferença, né, entre o produto que gera o Minha Casa Minha Vida, né? A produção habitacional diretamente restrita às grandes construtoras de capital aberto, né, que vão gerar esses produtos imobiliários, esses condomínios residenciais na cidade, né, como muita gente vê, Parque Flores, né, enfim, em todas as zonas da cidade há empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Porque o Minha Casa Minha Vida, nesse sentido, ele entra como um subsídio, né? Então, as construtoras, elas acabaram seguindo um determinado segmento econômico para poder, assim, comercializar. Que elas não ganham na produção, mas sim ali no momento que o comprador, ali, o sujeito, o consumidor, né, ele consegue o subsídio do Estado. Né? E o outro ponto é a produção do que o Crisão vai chamar, né, dessa moradia, habitação, né, social, né, que é justamente essas moradias populares. E, para além de uma denúncia apenas vazia, né, a gente tem que entender uma coisa, né, que uma coisa é a política pública, outra coisa é a gestão dessa política pública. Né? Acho que a nossa maior crítica enquanto acadêmicos, enquanto pesquisadores, né, é a de verificar, né, é a de examinar essa gestão dessas políticas públicas, né, que senão a gente incorre no erro, né, de individualizar esse problema, né, para a própria sociedade mesmo, né, porque o conjunto de pessoas que acabam se apropriando dessas moradias de forma irregular, se não de forma corruptiva, né, não é somente problema delas, né, esse problema é totalmente direcionado, né, à própria questão dessa gestão dessas políticas públicas. Né? Então a gente vai ver isso, né, não é só no interior, né, não é só nas nossas cidades amazônicas. Né? Isso vai estar presente na capital, nas diversas capitais do país. Né? Eu acho que um livro que é bem interessante também, que é as pessoas, quem tiver interesse, que é A Guerra dos Lugares, né, da Raquel Ronilk, né,
e ela vai muito bem tratar essas questões, né? Ela faz um quadro, né? Um aparato, um levantamento bem geral de diversos países, né? Que ela visita, justamente nessa questão da produção dessa moradia social, né? Que o Crisan chama, por exemplo. Né? E essas questões vão todas estar presentes, né? O mesmo que acontece em Parintins vai acontecer lá em Bangladesh, vai acontecer na Polônia, entendeu? Vai acontecer na França, nos Estados Unidos, né? Isso é bem interessante, essa questão desse livro, né? Então, e uma coisa que também nos chama aqui a atenção, que é questão que o Crisan e eu sempre discutimos, né? Que é essa questão desse movimento e desse processo geral, né? Por mais que tenha essa dinâmica, por exemplo, do abandono dessas produções, né, de ocupações irregulares, etc., né, nesse processo dessa financiarização, né, que aqui, de forma mais vulgar, a gente pode chamar de globalização, né, ela tende a transformar esses espaços dessas cidades, por exemplo, a partir dessa questão da moradia, né? Por mais que ela entre como um caos, como desordem, como até mesmo corrupção, né, é uma forma de integrar esses espaços à dinâmica geral, né, do capitalismo, né, da lógica imobiliária e etc. Né, eu acho que a gente vai chegando a 15h50, né, a gente pode fazer um encerramento, né, encaminhar para a fala final, né, Crisan, você pode estar agradecendo e a gente pode encerrar a atividade, essa terceira atividade do sexta.com.ciência. Então, Fernando, só um minutinho em relação às falas, né? Eu achei bastante pertinente essa empiricidade que os colegas trouxeram, né? Desses espaços que foram incorporados a essas políticas. E é interessante que a minha ideia inicial com o professor José Aldemir era exatamente ir para além, ou seja, sair de Parintins, mas pegar outros municípios, que era exatamente para identificar exatamente esses sujeitos, né, que são produtores, que vão produzir esses espaços nessas cidades. E aí nós já tínhamos trabalhado que seria Parintins, Itacoatiara, Itacoatiara, Manacapuru, Tefé, Tabatinga, pegando as principais polos e também buscando esses dados aí que vocês mencionaram de outros municípios, Maués. Achei interessante a fala da colega em relação ao Maués, né? Eu tenho um relatório do TCU de 2012, onde eles listam os municípios que foram atendidos pelo Minha Casa Minha Vida e que esses conjuntos habitacionais não foram entregues. E aí eles faziam a descrição, mostravam todo o que tinha acontecido dentro desse relatório, né, de 2012. Por que não foram entregues, o que faltava, quais foram os trâmites que de comunicação para que esses empreendimentos não fossem à frente. Então, esses dados empíricos só reforçam, né, o quanto é importante a nossa contribuição acadêmica, sistematizada, crítica, de ver essas políticas, aqui nós não estamos criticando a relação da política sendo introduzida, nós estamos criticando a forma, não é isso, Fernando? É bem colocado. A forma como é gestado. Quem são esses sujeitos que se favorecem? Quais são os atores que participam desses interesses, que não da coletividade? E aí eu trouxe alguns, né, que foram evidenciados na cidade de Parintins e que, com certeza, na cidade onde vocês indicaram, vão aparecer outros, né, com esses mesmos interesses mais individuais, mais apenas de grupos, né, e não da coletividade, como sempre nós temos como essência, né? Sempre que essas políticas
públicas é para atender a coletividade, a população. Nem que seja de forma unânime, mas que possa ser igualitária de um certo modo. Então, para finalizar, eu agradeço, muitíssimo obrigado. Eu fico muito contente, muito feliz em poder contribuir, né, isso, na fala de hoje, no Sexta Ponto Consciência. Agradecer os colegas que ficaram desde o início até agora, assim, nos ouvindo, contribuindo. Isso é muito pertinente para que nós pudéssemos ou poderemos seguir à frente com nossas pesquisas. Estou aqui à disposição. Tá? Nós temos aí as nossas redes sociais, o núcleo de pesquisa NEPECAB está à disposição também, que trabalha não só com o arranjo habitacional, mas com outras variáveis, né, isso sobre a cidade e para a cidade. Então, nesse contexto, eu deixo aqui as minhas felicitações, agradecer a todos que se fizeram presente neste dia de hoje. Só gratidão e muitíssimo obrigado. Fernando, com você. Agradeço a participação de todos, né, os colegas, que o Sexta.com.ciência está sendo realizado em conjunto, né, de uma disciplina, produção do espaço e geografia crítica, né, que é justamente ministrado pela professora Paula Santana. Então, numa sexta-feira do mês, a gente realiza, né, em conjunto da disciplina, né, as atividades do Sexta.com.ciência. Então, agradeço a participação dos colegas da disciplina, dos demais colegas que estiveram presentes, né, e aos colegas da disciplina nos vemos na próxima semana, né, e aos demais na próxima atividade. O colega Igor Said está falando que há necessidade de responder uma avaliação no site do evento, né, para a obtenção do certificado, mas independente disso também, os participantes estarão recebendo os seus certificados, tá bem? Agradeço a participação de todos e até uma próxima. Olha, legal. Até uma próxima, Fernando.